orar, pastor, mas eu oro o dia inteiro. Eu vou pro meu trabalho, eu oro, eu vou no ônibus, eu oro, eu vou no metrô, eu oro. Glória a Deus pela sua vida. Eu oro em línguas, glória a Deus. Mas o que vai te definir é o teu secreto. O teu tempo de relacionamento e intimidade com Deus. No dia a dia. Teu tempo lá no teu secretozinho. Ah, mas quanto tempo, pastor? Cara, não é tempo. É qualidade. Isso vai definir. Ah, mas Deus pode te usar se você não orar, se você não jejuar, como a gente conversou em outro programa? Pode, com certeza que pode. Mas você que está começando agora, que quer viver mais, você precisa tirar tempo de intimidade e relacionamento com Deus. Você falou aumentar a fé. Como faz a pessoa para aumentar a sua fé? É o que eu digo, é a sua busca, sua intensidade. Existe mover sem a palavra? Não tem como, né? Então, o que você precisa buscar na palavra, buscar as revelações, ir para o secreto, para que Deus comece a usar a sua vida, né? Porque a gente precisa o quê? Ser audível à voz de Deus. Igual a gente usa na cura. Deus usa muita gente no quê? Na palavra de conhecimento. E se você não tiver uma intimidade, um relacionamento com Deus, e estiver ali sensível à voz do Espírito Santo, é muito rápido, passa aqui, você nem vê. Você falou até que é interessante isso, que nós comentamos no primeiro programa que você participou, que as pedras, que é alguma manifestação sobrenatural, aconteceu assim, você não estava nem pedindo, nem buscando. Nunca pedi. Você nunca pediu. E por que você provou desse sobrenatural e tem gente que está buscando e não recebe? Tem gente que está pedindo, Senhor, eu quero pedra e não recebe. Várias pessoas pedem. Mas por quê? E eu não faço a mínima ideia, pastor, de como dizer. Eu sei que comigo aconteceu assim, no de repente. No de repente. Tudo, na verdade, que tem acontecido comigo, no meu ministério, tem sido no de repente. Por quê? A gente tem intimidade com Deus. A gente tem uma vida de oração, de consagração, né? Então, Deus, né, vai derramando na nossa vida, vai acrescentando algo aqui diferente, algo aqui, experiências novas ali. Porque com a busca, a intensidade, o relacionamento com o Espírito Santo. Fale de uma experiência sobrenatural que você lembra aí, que teve aí nessa jornada aí, nessa caminhada. Experiência. Você lembra de alguma específica que marcou muito? Diretamente de Deus, assim. Ou direto, ou através de transferência, de impartição, ou de alguma forma que você foi tocado, muito especial. Tá. Uma que me marcou muito, 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 foi uma partição que eu levei, eu recebi várias, né? Mas umas também que mudou aí, também deu um tchan no meu ministério, foi do Leandro Spence. Ele liberou sobre a minha vida algo assim que me impactou. Que a minha carne chegou a soltar dos ossos. O tamanho da unção, da glória de Deus, do peso da glória. Foi uma experiência assim que, sem nem ele tocar em mim. Ele em cima no altar, eu aqui embaixo, ele só do lado liberou e eu pacotei. Eu senti a carne, pele, tudo aqui caída para baixo assim. E o meu corpo queimando, queimando, queimando. Uma experiência assim que... Já tive outras experiências, mas essa ali foi algo... Eu não conseguia nem me levantar do chão. Eu vi o vídeo, aquele lá faz tempo isso aí? Não. 1 ano, mais ou menos, vai fazer. Foi Então foi forte. forte. Mas depois disso, você sentiu uma diferença no ministério? Fluiu até mais. Fluiu mais. As agendas abriram. Foi depois dessa impartição. Não que não tenha acontecido antes, né? Porque desde quando eu me conectei com o apóstolo Rodrigo Ramos, meu ministério expandiu, né? Esperei passar o processo, né? Passar, e chegou o tempo e Deus rompeu, né? Através do apóstolo Rodrigo. Mas também quando o Leandro impartiu sobre a minha vida algo diferente, aí começou a vir várias agendas. Várias agendas. Muitas. Então vai liberando as chaves aí pro sobrenatural. Quais são as outras chaves? Então, são várias, né?
Uma chave que eu sempre digo para manter essa chama acesa. O que você precisa fazer? É como eu falei, o teu secreto, a tua busca, leitura da palavra, né? E intimidade com Deus. Vamos dar um exemplo. Carro anda sem gasolina? Não. Não. Assim também é a nossa vida espiritual. Se a gente não buscar, a gente não tem como fluir, andar, né? A gente fica apagado, extasiado, parado num lugar só. Então, se a gente não buscar em Deus, não se alimentar, é como se você não abastecesse um carro e o carro ficasse ali parado até chegar algo. E, às vezes eu até brinco com o pessoal, né? A gente viaja muito de avião e eu disse antes, a pessoa que a gente vai embarcar no avião e o povo lá da pista esquece de abastecer o avião. Qual é a tendência? Vai cair. E morrer, né? Assim é a nossa vida espiritual. Se a gente não tiver uma vida de constância, de busca, leitura da palavra, livros, se conectar com homens de Deus, a nossa vida espiritual vai ser uma vida vazia, seca, sem sentido, sem rumo. Você vai para a igreja e volta da mesma forma, da mesma maneira, nada muda. Fica extasiado naquilo ali. Então, essa é uma das chaves. É igual um fogão a lenha. Se o fogão a lenha você não botar lenha, uma hora a brasa vai apagar. E a nossa vida espiritual é a mesma coisa. Se a gente não tiver uma vida de busca, de intensidade, de intimidade com o Espírito Santo, nada faz sentido. Nada, nada, nada. Você vai e volta da igreja, assim como eu lá no começo. Fui e voltava da mesma forma, da mesma maneira. Nada fluía, nada fazia sentido. É como se faltasse algo dentro de você. Então, quanto mais você busca, mais a chama fica acesa. Muito mais. Muito mais. E a gente tem visto isso hoje, de pessoas que se conectam com a gente, que hoje estão vivendo algo que nunca viveram. Porque a gente precisa buscar para essa chama não se apagar. E assim, ó, a gente tem que andar, eu entendi que a gente tem que andar com avivalistas. Homens que Deus está impulsionando, Deus está abrindo agendas que estão, não que vão dizer que sendo reconhecido, né? Mas estão sendo usados por Deus. Porque são pessoas que vão nos impulsionar. Eu digo e afirmo, não aqui estou exaltando o nome dele, né? Mas eu sei, como eu disse lá no começo do outro programa, que primeiramente agradeço a Deus e segundo ao apóstolo Rodrigo Ramos, porque que quando eu me conectei com ele, ele sempre me impulsionou para que a minha chama nunca se apagasse, para que eu chegasse a outro nível. Né? Então a gente tem que andar com pessoas assim. Daí eu entendi que o águia anda com águia, galinha anda com galinha, pintinho anda com pintinho. Você tem que andar com pessoas que vão te impulsionar, te dar destinos, decretos. Não, filho, não vai por aqui, aqui é mais estreito, mas aqui é o caminho certo, aqui você vai subindo degraus, aqui Deus vai te levar a níveis mais profundos, mais altos. Eu entendo dessa forma. Pastor, tem um pessoal que sempre fala comigo, os eventos, grandes eventos de avivamento, de unção em São Paulo, né? Até dia 6 de dezembro nós estamos organizando um aí com Caio Aleph e pastor Paulo Antero, lá em Mogi das Cruzes, que é interior de São Paulo, mas aqui perto da capital. Até já convido você. E eles reclamam disso, né? Que a maioria é em São Paulo e alguns moram lá no Nordeste, Norte do país, ou talvez até em outros países. Que você disse que uma chave é andar com avivalista. Como fazer essas pessoas que moram nesses lugares distantes e eles falam, na minha cidade não tem avivalista, na minha cidade não tem nem igreja que fala sobre dons, unção, opera de cura. O que faz essas pessoas que moram hoje? Então, a gente tem recebido muitos questionamentos sobre isso. Pastor, nossa, mas por que o evento é tão longe? Por que não faz aqui na minha cidade? Meu, é tão longe, aqui a gente não tem um avivalista que trabalha nesse dom, em cura, em mover. Cara, na minha cidade também, pouco, na cidade que eu morava, era uma cidadezinha mais no interior de Santa Catarina. Também não tinha, mas eu fui atrás, eu fui em busca disso. Para quê? Para avivar a minha cidade, para avivar a minha igreja. Mas explique como você foi. A minha fome, a minha sede. Mas você ia até os eventos? Ia até os eventos. Eu já peguei várias vezes carro lá em Santa Catarina e vim para São Paulo, 900 km de carro para vir em eventos. Eu já peguei aqui em São Paulo, moro em São Paulo, peguei avião aqui para ir evento no Mato Grosso, de avivalistas. Para estar mais perto. Porque eu vim para São Paulo. Porque São Paulo se concentra os maiores eventos hoje, né, de avivalistas.
Então você precisa ter, se você quer, o problema, mas eu recebi uma profecia de tal homem de Deus que eu vou para as nações, que eu vou ser usado em cura, mas eu fico sentado, extasiado, esperando a coisa acontecer. Não, você tem que correr atrás. Você tem que se conectar. Aconteceu comigo esse romper, por quê? Porque onde o Rodrigo estava, eu estava atrás. Eu estava junto. O Rodrigo estava lá, sei lá, 600 km da cá. Eu dava um jeito de arrumar condições financeiras para ir, sem ter, mas eu ia. Então, houve um gasto de dinheiro nessas viagens. Houve. De tempo, dinheiro. Sim. E valeu a pena. Muito. Tudo que você faz para Deus, para buscar mais de Deus, vale a pena. Não há nada que você faça para buscar mais chaves, mais ensinamento, mais aprendizado que não vale a pena. Tudo vale a pena. Tudo tem um preço para você viver o sobrenatural. Nada vem de graça. Né? É o que eu sempre digo. Você dá o passo, Deus bota o chão. Você dá um passo, Deus bota o chão. Não adianta você receber uma profecia e esperar ela sentado. Deus me deu uma palavra que eu vou ser próspero. Que eu vou ter muitas bênçãos, vou ser rico. Mas se você ficar aqui sentado esperando a riqueza chegar, nada vai acontecer. Deus precisa ver o seu esforço. Se você é uma pessoa esforçada, não, nossa, menino é esforçado, tem corrido atrás, tem sede e fome por mim, eu vou liberar sobre a vida dele. E online, conectar com pessoas online, também funciona? Muito. Fala assim, não dá para me viajar, mas eu vou me conectar com o pastor Juliano, eu quero viver os milagres. Muito. A impartição também acontece por uma ligação. Eu posso ir lá, o pastor Aristo mora lá nos Estados Unidos, vamos supor, e me ligar, pastor, eu quero que o senhor imparta sobre a minha vida. Aconteceu várias vezes assim já. De por telefone orar, ele impartir e a pessoa receber como se estivesse aqui pessoalmente recebendo uma imposição de mãos. Porque Deus faz da maneira dele, do jeito dele, como ele quer. E hoje a gente tem atendido muita gente por telefone. Como eu falei no outro programa, da menina lá dos Estados Unidos pediu para mim orar por ela, eu orei, liberei, ela recebeu muito de Deus. No outro dia liguei para ela, mandei um outro áudio só abençoando a oferta que ela me deu. Ela recebeu a ministração dos anjos. Dom que ela disse que nunca tinha vivido na vida dela. Experiência que ela nunca viveu. E ela é usada por Deus. Várias agendas. Então, não importa a distância, você tem que buscar. O problema é que o povo hoje, pastor, o que eles querem? Ver qualquer homem de internet aí, pastor de internet, não, mas eu vou me conectar porque o meu usado é reconhecido, tem milhões de seguidores. Cara, não quer dizer que ele é de Deus. Não quer dizer que ele é usado. Tem que pesquisar. Tem que cuidar. Eu até falei para um amigo meu, cara, ele buscava aqui, buscava ali, em livros de macumbaria, de feiticeiro, para libertação. Eu disse, meu amigo, deixa eu falar algo. Para de buscar aqui, de buscar ali. Não come de muito alimento, de muita comida, que uma hora vai te dar uma congestão. Você não vai entender nem o que Deus tem pra tua vida. Foca numa coisa só, mano. Eu gostava de falar isso. Eu gostava não. Uma vez eu falei até numa live, pastor Juliano, que graças a Deus nós estamos vivendo uma geração que temos acesso a muitas informações, a muitos homens de Deus, mulheres de Deus. Mas só que se a pessoa ouvir 10, cada um tem um foco diferente, um chamado diferente, um propósito diferente de ministro. Então vai mais confundir do que ajudar. Eu falo assim, no máximo segue 3. E se fosse possível, os 3 na mesma linha. Pode contar, eu quero ser usado na cura. Eu vou seguir 3 homens de Deus usados na cura. Quero ser usado no profético. No máximo 3 homens de Deus usados no profético. Porque, pastor, se isso busca aqui e busca ali e vem outro, cara, ninguém vai dar um ensinamento igual ao outro, porque esse vai falar que aquilo lá não é certo, que esse aqui é o certo, entendeu? Então, tem que focar. Você não bebe muita fonte? Não, a minha única fonte, a minha primeira fonte essencial é Jesus. Segunda fonte hoje que eu mais bebo, meu amigo, além de meu amigo, meu mentor, meu pai espiritual, Rodrigo Ramos, que eu sei da vida dele, sei do caráter dele, sei a unção que está sobre a vida dele. Outro, Randy Clark, Bill Johnson, Catarine, né? Pessoas que a gente sabe que são pessoas de Deus, de muito. Tem outros homens que não são famosos, que são usados? Tem muitos aqui. Mas a gente não pode buscar em qualquer um. Você falou algo interessante sobre anjos. Tem muitas pessoas que ministram cura através de anjos. Você ministra assim e como opera? Como aprender a operar assim? Então, sobre os anjos, eu estava numa igreja em Amparo e foi um profeta aqui de Santa Isabel, São Paulo. E ele ministra muito com os anjos.
Aí um dia ele veio do culto, ele impartiu sobre a minha vida, mas eu nem sabia o que ele tinha liberado, né? Liberou, eu não conseguia ficar em pé, pastor. Eu levantava, eu caía. E ele, mais. Acho que umas 2 semanas depois eu fui orar por uma menina, ela é irmã da minha nora, e comecei a dar decreto aos anjos. E os anjos começaram a movimentar ela. Chegaram a levantar ela um tanto assim do chão. Esticar as pernas, alinhar as pernas. E eu disse, uau, dando só decretos. Anjos, agora, eu ordeno que você mexa as pernas dela, alinhe as pernas dela. Agora, colunas reajustadas. E os próprios anjos, só com decreto, Senhor, impôs as mãos. Anjo, se tem algo em oculto ali, se ela tem algum pecado oculto, que precisa ser liberado agora, mostra pra gente, trava a mão dela, não deixa ela se mexer. E trava a mão. E não conseguia abrir, eu mandava, ela não abria. Eu disse, uau. E várias vezes ministrando cura, dando decreto pros anjos. Qualquer um pode ministrar assim? Não. Pode, né? Mas precisa ter o quê? Uma busca. Ou recebeu a transferência de alguém e manifestar esse dom. O problema é o que tem acontecido hoje, pastor? Que todos querem os dons. Vive de evento em evento, buscando os dons, mas não manifestam os dons. Como diz o Rodrigo, ficam gordos espiritualmente. Só querem receber e não derramam lá fora. E a gente sabe que quanto mais a gente derrama, mais Deus derrama sobre nós. Quanto mais você libera, mais Deus libera sobre nós. A chave seria liberar o que está recebendo. Liberar o que está recebendo. Ou liberando, orando pelas pessoas. Orando pelas pessoas. Impartindo. Hoje eu já não imparto tudo com qualquer pessoa, né? Hoje eu cuido muito nisso também. Porque às vezes a gente está liberando, acha que é uma pessoa de Deus, e pode ser um feiticeiro. Pode ser um macumbeiro. Aconteceu um caso assim no Rio Grande do Sul. Tinha um cara que estava indo para a igreja e sempre estava lá, entendia tudo da Bíblia. Daí um dia o pastor assim, cara, tu bem entendi, estás vindo aqui tempo na igreja, vou te dar uma oportunidade para te pregar. E deu. O cara começou a pregar, pregou bonito até. Isso é um testemunho do pastor lá do Rio Grande do Sul, de Bagé. E depois o cara saiu orando e pondo as mãos sobre a cabeça de todo mundo. Por isso a gente precisa ter o quê? Discernimento de espírito. E depois o cara pregou, impôs as mãos sobre todo mundo, liberou sobre todo mundo. Ele subiu lá. Eu já vi que vocês nem conhecem o Deus que vocês servem, né? Vocês não têm nem discernimento de espírito. Porque eu sou feiticeiro, sou macumbeiro. E estava aqui atrás da unção. E eu que liberei da minha para vocês. Então hoje tem que cuidar muito. E o dom de discernimento é muito importante hoje. Muito. Então hoje eu cuido para quem eu libero a unção. Qualquer um que pedir para você, libera, você faz o quê? Não. Eu oro primeiro. Mas eu quero falar que ele vai liberar aqui no Podercast. Eu até libero, às vezes, sabe? Mas não libero tudo. Sim. Mas vai liberar tudo aqui nesse programa. Amém, em nome de Jesus. Libera lá de que... Porque eu creio que tem aqui só famintos, sedentos, né? Porque a gente já repreende aqui todo intruso, né? Que está aqui só assistindo. Mas eu creio que aqui tem famintos por Deus, querendo mais, com mais fome. Então a gente vai liberar tudo aquilo que Deus derramou. Mas a gente tem que ter um cuidado, né? A gente está até falando aqui brincando, mas tem que ter um cuidado. Cuida com o altar, com as alianças que vocês fazem. Não busquem qualquer pessoa, não se aliem qualquer pessoa. Que uma hora vocês vão quebrar. Se você pega um altar quebrado, trincado, a tua vida e todos que estão ao redor vai cair. Como assim o altar quebrado? Vamos dizer, a pessoa se liga em um homem de Deus. No nome de Deus que está quebrado. Que está com o altar trincado. O que eu quero dizer que altar trincado? Vivendo uma vida de pecado. Não vive uma vida de santidade. Prega algo lá em cima no altar que não vive lá fora. Tem muitos hoje assim. Será que tem? Pastor. Tem. Eu vivi na pele. Como digo, eu faço aquilo que eu vivo. Falo aquilo que eu vivo. E tem muitos assim. E se você está ao redor, está nessa aliança com essa pessoa, a tua vida financeira trava, teu ministério paralisa. Você não flui. Porque tem pastores que você está ligado, que se você subir um nível, um tadinho assim em cima dele, ele já quer te derrubar, já te amaldiçoa. Quer travar a unção que está sobre a tua vida. Mas, pastor, perguntar sobre isso. Vamos dizer, o cara mudou de cidade, vamos dar um exemplo disso. Mudou de cidade, ele vai procurar uma igreja. Ele é tudo certinho, santo, de oração, de jejum, consagrado, vive para Deus.
ele, a esposa. Aí de repente ele vai congregar naquela igreja. Ele não sabe ver lá o culto tudo bonitinho e o pastor lá tá adulterando, tá com o altar trincado, algum tipo de pecado, não só adultério, que não é só adultério que é pecado. Não. E aí isso vai afetar a vida desse casal? Afeta. Com certeza. Ainda mais se ele estiver dizimando nesse altar. Derramando a semente, semeando a semente dele ali. Em alguma hora, a vida financeira dele vai travar. O ministério vai travar. Porque ele está no altar trincado, um altar de pecado. E por que eu estou falando isso? Eu tenho vivido na pele, a gente tem pegado muitas pessoas assim. Para atender hoje da mentoria. Que vieram de altar trincado, a vida financeira travou, o ministério paralisou. Por alianças erradas. Tem que cuidar muito. Porque às vezes Deus te dá um dom maravilhoso, algo lindo, quer te usar muito, mas você faz uma aliança errada e essa aliança pode ter um preço muito alto na sua vida. Eu vi até um dia desse, pastor, assim, não é nem causa do pecado, mas causa de outras coisas. Eu vi um ministério que está sendo poldado, né? Porque tem líder que polda o ministério. Não é pecado, mas não deixa voar. O que mais tem hoje? Se você está numa liderança, por mais você, o pastor não está no pecado. É um pastor bem, sabe? Santo, ungido. Mas se chega alguém na igreja dele, ele começa a dar uma confiança, e esse membro dessa igreja começa a ser usado por Deus na igreja dele, e ele vê que a unção dele está um pouquinho, ele já começa a podar. Por inveja. Porque com medo de quê? Com medo que essa pessoa quebre o ministério dele, tire o ministério dele, roube o ministério dele, tire os membros, ou abre uma igreja e pega os membros dele. Hoje é uma divisão que sem sentido. Disputa. Pastor, eu queria pedir que você falasse outras chaves de cura que não foi falado do primeiro, né? Outra maneira de a pessoa orar pelos enfermos, qual outras chaves que você lembra? Como você faz para orar? Umas dicas aí boas. Primeiramente, pastor, o que a gente precisa hoje? É algo que o Rodrigo também sempre traz, a gente sempre traz. A gente precisa ter primeiro em quê? Deus em mim. E depois, Deus sobre mim, que é o quê? O Espírito Santo unido ao meu espírito. Porque se eu não tenho Deus em mim, não tenho Deus sobre mim, que é o Espírito Santo de Deus, alinhado ao meu espírito, como é que eu vou transmitir Deus através da minha vida? Porque quando eu tenho Deus em mim, Deus sobre mim, eu consigo levar Deus através de mim e ativar pessoas, curar pessoas ser transformadas através disso. Né? Esse é o primeiro passo para você viver o sobrenatural e começar a curar pessoas. São chaves que precisa ser aqui, andar junto com você. Eu trouxe até 10 chaves aqui. Eu vou abrir aqui para trazer que eu nunca lembrava de qual. Mas são chaves que vão acelerar a sua vida no sobrenatural. Que a primeira chave que eu sempre falei, é aumento da sua fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus, né? Segunda chave, mais intimidade e relacionamento com Deus. Se você não tem intimidade e não tem relacionamento, é impossível você viver um sobrenatural com Deus hoje. Não tem como. Terceira chave, novas revelações das Escrituras. Se você não lê a Bíblia, se você não busca ali na palavra que é sólida, no alimento sólido, que é a palavra de Deus, é impossível Deus trazer revelação para você. Da palavra da cura, da libertação, do profético e vice-versa, né? Dos 5 ministérios. É impossível se você não ler. Quarta chave, mais poder de Deus em mim, mais poder de Deus em você e sobre você, que é isso que eu falei. Eu preciso ter mais poder de Deus em mim, sobre mim e através de mim. Para que pessoas sejam alcançadas, curadas e restauradas. Essas são umas chaves que todo cristão precisa ter. Quinta chave, o que eu preciso? Ter o meu caráter alinhado com o de Cristo. Pastor, mas como é que eu faço para alinhar meu caráter? A gente nunca vai conseguir chegar 1/3 perto do caráter de Cristo. Mas o que a gente precisa? Todo dia renunciar. Porque somos pecadores, somos falhos, todo dia a gente peca. Então, o que a gente precisa mudar?
renunciar aos pecados, aprender a perder relacionamentos. O que é relacionamentos? Amizades, que nos tira do foco, né? Para que a gente tenha uma vida de caráter, centrada naquilo que Deus quer pra gente. Então a gente precisa todo dia ter um caráter. Principalmente o que a gente precisa. A maioria dos cristãos hoje não vive por causa do quê? Do orgulho, do eu, da soberba. É o que mais tem quebrado aí hoje os cristãos, matado, é o orgulho, né? Não, mas eu não tenho. O fulano que tem. Não, todos nós, no começo a gente tem um orgulhinho, né? Não vou fazer, não precisa. Ou não aceita. Vamos supor, o Senhor vem me dar um conselho, falar algo para mim crescer. Não tem. Deus já está sobre mim, a unção está sobre mim, não preciso. Mas a gente nunca sabe nada. Sempre a gente aprende algo com alguém. Então, enquanto essas pessoas não tirar o orgulho, o eu e a soberba, não tem como fluir. É igual a cura. Tem cura que não acontece por quê? Por traumas, por orgulho, falta de perdão. Hoje a falta de perdão é algo que tem matado os cristãos. A gente pegou um caso em Jundiaí de uma senhora na cadeirante, a segunda cadeirante que eu orei que levantou realmente da cadeira. Levaram ela para nós, onde a gente estava, e a minha esposa, numa casa, para a gente orar por ela. E a gente começou a orar, a gente levantava ela, pastor, ela até levantava e sentava de novo. Eu disse para minha esposa, não, tem algo aqui que ela precisa liberar. Porque Deus está mostrando que quer curar, mas tem algo. E a gente começou a buscar, Espírito Santo, traz revelação pra gente, traz revelação. Até que o Espírito Santo trouxe a revelação que ela precisava liberar um perdão pro ex-marido dela. Daí quando a gente falou do perdão, eu disse, a senhora precisa liberar um perdão. E a senhora sabe para quem é. Daí ela berrou, tipo o demônio. Não, ele não merece. E Deus falou, não tem a ver com merecimento. Tem a ver com aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Não, mas eu não, só faz o que a gente vai pedir e a senhora vai ver que Deus vai curar a senhora agora, instantaneamente. Pastor, daí a gente começou a orar por ela, umas renúncias, e eu disse, não precisa falar o nome da pessoa pra gente, a gente já sabe quem é, mas a senhora fala no seu espírito. E ela foi orando, fazendo as orações que a gente mandou, peguemos ela andou tipo uns 10 metros. Daí sentou, que cansou. Isso no sábado, na segunda eu recebi um vídeo dela andando normal e até dançando. Até hoje está fora da cadeira. Mas por causa de uma falta de perdão. E tem muitas curas hoje que não têm acontecido na vida das pessoas porque não liberam perdão. Traumas que veio lá da infância, de autoridade dos pais, falta de uma paternidade, sabe? E relacionamentos abusivos, que fica aquela marca, aquela cicatriz dentro da gente, um vazio, e não libera. Aí a cura não acontece, você não consegue viver mais de Deus, não consegue se mover, porque fica travando aquilo dentro de ti, fica alimentando e o inimigo fica aqui no teu ouvido e você acha que eu não sou capaz, que eu não posso, né? E a gente tem pego muito caso assim hoje.